Olá pessoal, tudo bem? Sou Rodrigo Petrônio, escritor, filósofo, né? Me siga aqui no canal que eu quero trazer vários assuntos de interesse de filosofia, de ciência contemporâneas, debates sobre comportamento, questões concernentes às artes, à literatura também, tudo aqui nesse canal que você está assistindo. Venho aqui agora, esse é o terceiro vídeo de uma série curtinha de vídeos que eu venho aqui para falar um pouco sobre o conceito de antropoceno, ou seja, essa nova época da Terra que é feita e definida pelo impacto que os humanos produzem sobre a Terra como um todo, ou seja, sobre todas as formas de vida, sobre todas as estruturas, né, e todos os sistemas e subsistemas que existem, nisso que nós chamamos de Terra, ou aquilo que o Carl Sagan, né, o grande Carl Sagan, chamava de pálido ponto azul, que era a imagem da Voyager, né, da sonda espacial, que foi captada à distância. E o que é então esse pálido ponto azul, né? Como é habitar esse pálido ponto azul e quais as alterações e perspectivas desse pálido ponto azul que é a nossa casa, que é a Terra, né? Um dos poucos planetas com vida, né? Dentro do sistema solar e do mundo observável, né? Do universo observável atual, essa raríssima qualidade da vida e quais os impactos que o humano tem produzido na totalidade dessa vida da Terra, em que medida isso nos coloca em risco, sobretudo, aos sapiens, e pode nos levar à extinção, né, diferente dos outros seres vivos que vão continuar, porque a Terra já passou por 5 extinções em massa. Mas nós agora, como dizem muitos teóricos e estudiosos, nós talvez estejamos na iminência de uma 6ª extinção em massa. Então é preciso entender o que é o antropoceno e quais as formas que nós temos de solucionar os problemas que ele traz consigo, né? Então, no primeiro e no segundo vídeo eu falei um pouco do antropoceno, depois eu mostrei alguns impasses e principalmente a gênese do antropoceno, que é o que nós chamamos de antropocentrismo, né? Que é o mito segundo o qual o ser humano está no centro do universo e ele foi criado por Deus. E, portanto, ele, sendo um ser divino e estando no centro do universo, ele é virtualmente ineradicável, ou seja, ele não pode ser extinto. E é justamente essa crença de que o ser humano de que o ser humano não pode ser extinto que pode conduzi-lo à extinção, né? Porque, como diria o filósofo George Agamben, né, o problema da potência não é aquilo que ela produz como potência, algum ato de violência, por exemplo. O problema da potência também é o fato de que quanto mais nós somos potentes, mais nós ignoramos e mais se oculta em nós a nossa fragilidade. Ou seja, cada vez quanto mais potência nós temos, maior é a inconsciência que nós temos em relação à nossa fragilidade. E é isso basicamente o que está em jogo quando a gente fala de antropoceno, que é justamente esse momento, né, esse movimento que trouxe, né, o ser humano até o topo da cadeia alimentar, que é o animal na Terra de maior domínio e maior poder, que dominou todos os outros animais, todos os outros seres vivos, né, animais e vegetais, e que hoje se encontra então no topo, mas que desse topo ele pode cair num abismo abissal da extinção e de ser absolutamente erradicado. Nós não estamos falando de uma mudança pequena, né? O grande pensador da ciência, Bruno Latour, evita até usar o termo mudança ou crise, ele prefere usar o termo mutação, porque a mutação é uma mudança de eixo gravitacional da Terra, é uma mudança de todos os sistemas e de todos os seres que estão na Terra. E é essa mutação que nós estamos vivendo agora, e é isso que nós chamamos de antropoceno. Uma crise ela pode vir, ir embora, voltar, ela é passageira. A mutação é uma mudança, né, do todo, né, da Terra e da estrutura como um todo, e é uma mudança sem volta. E por isso que nós precisamos estar tão atentos a ela. Então, gostaria aqui rapidinho nesse vídeo só de falar de alguns desses impasses um pouco maiores dessas teorias acerca do antropoceno e depois apresentar essa teoria que eu tenho desenvolvido, que é a teoria do mesoceno, né, que vem do grego mesons, que é meio, né, que é de fato uma solução para essa centralidade humana, é o humano deixar de ser o centro e ele passar a ser o meio dos processos, ou ele se encontrar e se ver a si mesmo como se ele estivesse dentro de uma grande rede de conexão, uma grande rede que conecta humanos e não humanos, seres vivos e não vivos, orgânicos e inorgânicos, né? Animais, vegetais, humanos, né? E dentro dessa rede é que se pode pensar
um mundo, uma alteração sistêmica, né, uma alteração global de todo o processo da Terra, de modo a que nós consigamos evitar uma catástrofe iminente, que, como tantos cientistas têm nos alertado. Mas qual que é a dificuldade, digamos assim, de se encontrar saídas, já que nós já identificamos que o ser humano ele é o causador, né, desse impacto aí de grande escala? Ora, uma das dificuldades ainda é a questão quantitativa, ou seja, a questão da quantidade de informações que a ciência é capaz de amealhar e de levantar hoje em dia, e o cruzamento dessas informações, que são dados de quantificadores gigantescos mesmo, e que às vezes existem muita complexidade no cruzamento desses dados. Então essa é uma dificuldade que a ciência encontra para se chegar a soluções. Então não quer dizer que no sentido empírico de cada ciência, da biologia, da física, da química, da antropologia, né, da geologia, da astronomia, não quer dizer que em cada ciência não se tenha pensado, né, não se trabalhe com esse horizonte dessa transformação da Terra. O que é difícil é costurar todas essas ciências. Por isso que uma das ciências mais interdisciplinares, uma das maiores ciências que estão em gestação hoje em dia, é a chamada ciência do sistema Terra, que é justamente uma nova ciência que eu abordo nesse livro, que diz respeito a uma ciência interdisciplinar, ou seja, uma arquiciência, uma ciência que unifica todas as ciências, para poder compreender os efeitos do antropoceno e dirimir alguns problemas e apresentar algumas soluções. Então essa é a questão. Um outro impasse que vem é porque muitos cientistas e há linhas da ciência que acabam se dividindo, eles acabam chegando em conclusões um pouco contrastantes. Então nós temos duas grandes teorias rivais para explicar o sistema da Terra, ou compreender a Terra como um sistema, que é a chamada teoria Gaia, que foi desenvolvida por James Lovelock e Lynn Margulis, né, que é uma bióloga, e o James Lovelock é também um biólogo, pesquisador, inventor, um grande sábio, né? Que é uma teoria que usa esse mito de Gaia, ou seja, vai buscar um mito pré-cristão grego, um mito chamado quitônico, que é um mito arcaico grego, que Gaia é, na verdade, uma divindade feminina que descreve, né, a Terra como um todo, né, como se fosse uma personificação da Terra. E dentro dessa visão, o que Lovelock desenvolve é uma nova modalidade ou uma alteração da teoria clássica da evolução criada por Darwin, né? Resumindo bastante, a teoria de Darwin acredita, né, Darwin, na sua teoria, acreditava que os seres vivos estão sempre reagindo a um meio que lhes é hostil. E Lovelock vai alterar esse padrão e ele vai falar, na verdade, que existe uma relação de mão dupla. O meio físico, químico, geológico da Terra foi alterado com a emergência da vida e com o surgimento dos primeiros unicelulares nos oceanos, e depois, quanto mais essa vida vai se tornando complexa, mais ela altera, né, a atmosfera, a produção de gases, a produção química, e, portanto, não é a vida que está respondendo ao meio, né? A vida e o meio coexistem e se desenvolvem de modo simbiótico, para lembrar também a teoria da simbiose, cuja origem é da Lynn Margulis e que foi muito apropriada, né, e muito desenvolvida, muito útil para que Lovelock desenvolvesse também depois isoladamente, de modo autônomo, a chamada teoria Gaia. Então, essa é uma questão. O que os teóricos e cientistas dizem? Ora, a teoria Gaia, ela acredita que existe uma certa regulação da vida, já que da vida entre a vida e a não-vida, né, entre seres orgânicos e inorgânicos, e da vida nela mesma, né, nesse grande sistema que seria a Terra, um sistema integrado, e haveria uma grande regulação. Existe um outro autor chamado Peter Ward, que é um autor mais catastrofista, e ele tem uma outra análise que parte de outros pressupostos, né, também de evidências empíricas, de evidências científicas, no qual ele desenvolve a teoria da Terra Medeia. Medeia, a deusa também, né, da antiguidade, que violenta os próprios filhos, que é uma deusa de grande violência disruptiva, né? E é uma deusa que seria uma fisionomia da Terra, então, dessa Terra, que é uma Terra ingrata e que é uma Terra catastrófica, e que, no fundo, não existe uma regulação possível da vida na Terra. É uma visão trágica, uma visão pessimista. O Peter Ward, ele traz aí exemplos e evidências das grandes extinções em massa, 5 grandes extinções.
Ele é corroborado por uma autora chamada Elizabeth Kolbert, que desenvolve em um livro chamado A Sexta Extinção, a hipótese, né, de uma extinção que está por vir e que alguns teóricos dizem que ela pode ser iminente, que daí incluiria os seres humanos, ou seja, os seres humanos seriam uma das espécies extintas. E o Peter Ward, nessa teoria Medeia, ele então traz esse cenário aí bastante trágico e bastante pessimista de se pensar que não existe essa regulação possível da vida. O ser humano, por mais que ele tente, ele não vai conseguir alterar ou reverter o impacto nocivo, negativo que ele teve sobre a Terra, e ainda que ele o consiga, isso não é o suficiente para poder impedir essa devastação e essa extinção que está por vir. Bom, eu particularmente critico essa teoria do Peter Ward. Eu acredito que ela seja importante de ser estudada, mas ela é bastante limitada do ponto de vista cognitivo e também filosófico. E, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar na teoria de Lovelock, que é uma teoria que, às vezes, ela é muito mal compreendida, né? E eu tento trazer um pouco dessa má compreensão. Quando Lovelock diz que até a vida se auto-organiza, ele não está falando que a vida se auto-organiza em benefício do humano. A vida pode se auto-organizar de uma forma que seja benéfica para a vida, ou seja, para a existência da maioria das populações e dos seres vivos, e que implique a extinção do humano. Então, né, existem muitas nuances e muitas questões aí, mas eu vou ficar por aqui só para a gente poder fechar um pouco, né, esse panorama, né, pensar, como sempre, é preciso dialetizar. Todos os opostos, eles se anulam, né, e eles são errados do ponto de vista dialético, e dialetizar esses opostos é a gente pensar sempre em meios termos, pensar em sínteses, em mediações possíveis entre dois extremos, né? Então, o que seria isso? Seria um terceiro caminho, que não é nem a teoria Gaia, nem a teoria Medeia, que é a chamada teoria da coevolução, ou também as chamadas teorias emergentistas, né? Essa palavra meio feia, mas que vem de emergência, que é um conceito central e que eu pretendo abordar aqui em outra oportunidade. Mas, de um modo geral, o que é esse ponto intermediário, né? E o que são essas teorias de coevolução? Basicamente, já entra, então, na base da teoria que eu tenho desenvolvido, que é a teoria do Mesoceno, né? Que é a teoria dos mesons, e meson em grego quer dizer meio, relação, mediação. Então, para que nós possamos pensar num futuro aí possível, né, potente da vida humana na Terra e de todas as formas de vida, em um grande processo de solidarização mesmo dessas formas de vida, por mais que essa palavra possa parecer piegas, ela é de uma grande potência, ela tem sido retomada por muitas linhas da filosofia da ciência, da filosofia contemporânea, da filosofia especulativa, das chamadas novas ontologias. É um pensamento de ponta hoje, dos últimos 10, 15 anos, que tem trazido essa noção, né, de meio. E o meio é nós pensarmos, né, como é que nós pensamos o humano a partir do meio? Nós pensamos o humano a partir do meio, imaginando esse humano como dentro de uma rede. Essa rede envolveria humanos e não humanos, orgânicos e inorgânicos, seres geológicos, a geosfera, a biosfera, toda a camada de vida, a biota, toda a camada dos seres vivos na Terra, a antroposfera, ou seja, a esfera da civilização do humano, e uma tecnosfera, que seria uma esfera abstrata, mas cada vez mais operante, que é essa grande esfera externa da Terra, que é a esfera técnica do ser humano, que o ser humano construiu, essa grande mente artificial, essa cognição coletiva e artificial que é a tecnosfera, que é produzida pelas relações técnicas e pelas novas tecnologias criadas pelo humano. Então é isso basicamente o que seria o Mesoceno. Seria uma espécie de nova época e que pode vir a se tornar uma nova era, e que é uma época de interligação dessas quatro grandes esferas: geos, bios, antropos e tecno, né? E isso seria uma saída possível, porque isso seria a única forma de tirar o humano da sua visão antropocêntrica, ou seja, de fato perpetrar aí a quarta e última e derradeira ferida narcísica, que tiraria o ser humano do seu sono antropológico, né? Porque nós vivemos um sono antropológico, a gente está anestesiado antropologicamente, como Narciso estava anestesiado observando sua própria imagem nas águas. E quando o humano for extraído, né, eviscerado dessa sua atitude narcísica, certamente ele vai conseguir começar a ter outra relação com os não-humanos, sejam eles animais,
inorgânicos ou propriamente técnicos. E daí entra também uma relação bem interessante do humano com as novas tecnologias. Mas de modo geral é isso, né? Em outra oportunidade eu quero trazer vídeos maiores aqui, explorar um pouco mais essas linhas de pensamento contemporâneo, às quais eu tenho me dedicado há já mais de 2 décadas, né, de pesquisa, e espero que você tenha gostado desse vídeo e espero contar com você por aqui. Assine o canal e nos siga aqui, que eu sempre vou trazer mais informações e mais coisas legais aí que possam interessar a todos aqueles que tenham interesse por filosofia, por ciência, por literatura e pelos cruzamentos desses saberes, tá bom? Então agradeço demais, um grande abraço e até mais.